Ozonioterapia não tem evidência científica. Ozonioterapia é charlatanismo. Solta a vinheta. Vamos lá, pessoal. Vamos curar a doença da desinformação, vamos curar a doença do preconceito, levando informação, levando conhecimento, trazendo a evidência científica para que a gente discuta isso de forma ética. Então, a nossa proposta aqui é trazer artigos científicos, discutir os artigos científicos para embasar a ozonioterapia como uma técnica efetiva, desde que colocada de forma complementar, como diz a lei que regulamenta a ozonioterapia no Brasil. Então vamos lá, vamos começar nossa brincadeira aqui. O estudo que a gente vai discutir hoje é este aqui, ó. Estudo interessante, lindo esse trabalho, eu recomendo que todos leiam, tá? Que mostra, que justifica de uma vez por todas como que acontece a resposta antioxidante, como que o ozônio estimula a resposta antioxidante do organismo. O que acontece ali no meio da célula bioquimicamente para que o ozônio desempenhe o papel dele. Então vamos lá. Título do trabalho: a ozonização leve, moderada, certo? Ativa a resposta celular antioxidante, mediada pelo NRF2 e o KIP1. O que é isso? Em nome de Jesus, do que você tá falando, cara? Vamos lá. Antes de entrar no trabalho, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Então vou deixar ele aqui do lado para a gente poder conversar, certo? Vamos lá. KIP1, NRF2. É uma via que vai desencadear a resposta antioxidante do nosso organismo. Então vamos lá. A ozonioterapia tem recebido sérias críticas com relação à liberação e produção de radicais livres, certo? Como a gente sabe, como a literatura mostra, o radical livre é fisiológico. Nós precisamos do radical livre para que o sistema imunológico possa trabalhar. Acontece que o radical livre ele precisa estar numa dosagem, numa quantidade que o meu organismo, o meu sistema imunológico consiga eliminar, consiga combater. O que gera radical livre? Cansaço, sono inadequado, comida inadequada, sedentarismo, sabe aquela... Isso gera radical livre. Exposição ao sol, outros fatores, né? Dentro da qualidade de vida, quando você está estressado, você está cansado, você está pé da vida, você trabalha com o que você não gosta, sabe essas coisas? Isso vai gerar radical livre. E a quantidade de radical livre no teu organismo vai subindo. E chega uma hora que aquela famosa panela de pressão estoura. E aí a gente tem hoje, né, os famosos burnouts. A gente tem as doenças crônicas, que, diga-se de passagem, um pequeno parênteses aqui, é um mal do século, tá? Doença crônica é um mal do século. O que é a doença crônica? É uma sobrecarga de radical livre que o meu organismo não dá conta de combater. Como é que nós vamos chamar isso? De estresse oxidativo. Então vamos lá. Quando eu falar para vocês estresse oxidativo, eu preciso que vocês automaticamente façam um link mental com excesso de radical livre. Perfeito? Combinado? Então vamos partir deste princípio. Um excesso de radical livre no meu organismo vai gerar um estresse oxidativo. Este estresse oxidativo, de forma crônica, eu tenho a doença, eu tenho a patologia. Perfeito? Vamos imaginar que eu estou dentro de uma célula, certo? Então, a sala que eu estou aqui gravando esse material para vocês é a célula. Nós temos 4 paredes, ok? E eu vou precisar um pouquinho da tua ajuda aqui no exercício mental. Vamos desenhar isso junto comigo, perfeito? Então, vamos lá. No ambiente que vocês estão, que eu estou, 4 paredes, perfeito? E eu, Carlos, eu sou o núcleo. Estou dentro da célula, perfeito? Eu estou lá no meio da célula. Então, tudo o que acontece em termos de replicação de DNA, em termos de questões genéticas, tudo vai acontecer comigo, núcleo, tá certo? Prazer, eu sou o núcleo. Em volta
na sala, eu tenho o que se chama de citoplasma, que são conteúdos que estão dentro da célula. E a parede vai ser a membrana celular. Fica aqui comigo, hein? Fica comigo que vai dar certo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu tenho o radical livre, lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho o estresse oxidativo, ou seja, o nível de radical livre no meu organismo está muito alto, o meu terreno biológico ele está intoxicado. O terreno biológico ele está intoxicado. O que acontece com o terreno biológico intoxicado? O que está dentro aqui da sala, o que está dentro das 4 paredes, vai começar a brigar para poder normalizar o que está acontecendo lá fora. Só que não é tão simples assim. Eu, núcleo, eu vou precisar tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude de estimular este citoplasma, o que está aqui dentro das 4 paredes, para que a célula, a parede, consiga liberar componentes, proteínas, compostos antioxidantes, que vai acalmar a situação lá fora. Então vejam como que acontece o negócio. O poder do núcleo, sou eu, prazer, certo? Vamos lá. Não estou falando de ozônio, estou falando de fisiologia, tá certo? Estou falando de fisiologia. Isso é a fisiologia básica. Eu só estou querendo contextualizar isso para vocês para poder chegar no trabalho. Vamos lá. Então, quando a gente tem o estresse oxidativo, quando eu tenho o radical livre aqui fora, no citoplasma, dentro da sala, nós temos 2 proteínas. Uma é o NRF2 e a outra é o KIP1. Tá certo? Depois, a gente trabalhando aqui o artigo, eu vou dar um nome aqui para vocês, que é um nome meio complicado, mas eu já vou chegar nele. Então, aqui fora, dentro da sala, dentro aqui da célula, eu tenho NRF2 e eu tenho o KIP1. O KIP1 está colado, grudado no NRF2. Então, vejam, são 2 proteínas que estão dentro do citoplasma, correto? Então, o KIP1 está colado no NRF2. E eles estão aqui dançando, caminhando para lá e para cá, e os 2 andando juntinhos. Agora, começou a chegar o radical livre lá fora. A bagunça está acontecendo. A gente está tendo um estímulo, e vamos lá. A luz do sol aqui já é um fator que te gera radical livre. A poluição do trânsito é um fator que te gera radical livre. O estresse, como a gente falou, aquela listinha de qualidade de vida, são fatores que vão gerar radical livre. O que acontece quando o radical livre chega na porta da sala e faz isso aqui, ó? Bate na porta da sala. O KIP1 e o NRF2 se soltam. O KIP1 e o NRF2 se soltam. E o NRF2, ele vai vir até o núcleo da célula, vai entrar no núcleo da célula, lembrando que eu sou o núcleo da célula, prazer, tá? O NRF2 vai entrar no núcleo da célula, vai chegar no DNA, lembra lá do DNA? Que é uma fita, é como se fosse um X. Ele vai chegar para a fita de DNA e vai falar, querido, eu preciso da tua ajuda. A gente está com um problema lá fora e eu preciso que você replique uma resposta para a gente combater o cara que está lá fora. Tudo bem? Estamos caminhando. O DNA vai falar, cara, eu só consigo te ajudar de uma forma. Eu preciso te colocar aqui junto comigo e aí a gente consegue ver o que a gente vai fazer para arrumar a confusão lá fora, tá? Então, o NRF2, que agora soltou do KIP1, entrou no núcleo, ele vai colar no DNA. Gente, isso tudo tem termos técnicos para falar. Só estou falando de uma forma para que a comunicação ela flua de uma forma mais fluida, tá? De uma forma mais tranquila. Não é o caso de ficar trazendo termo técnico aqui, eu preciso que todo mundo entenda como o ozônio funciona, tá certo? Então, vamos lá, fica aqui comigo, gente, não vai embora não, tá? O NRF2, então, chega no DNA, cola no DNA, e o DNA vai fazer o que se chama de transcrição. O que é transcrição? Quando eu vou pegar um texto e eu vou escrever, eu vou copiar esse texto, estou fazendo uma transcrição, entenderam? Isso é uma transcrição, é uma cópia.
É uma sequência, tá? Então o NRF2 vai colar no DNA e o DNA vai fazer a transcrição, a cópia de elementos de resposta antioxidante. Vocês estão entendendo como que nasce a resposta antioxidante do meu organismo? E, gente, não estou falando de ozônio, estou falando de fisiologia, tá? Esquece o ozônio, a gente vai chegar no ozônio daqui a pouco. O que eu preciso que vocês entendam é esse passo fisiológico, tá? Então, o NRF2 cola no DNA, o DNA transcreve elementos de resposta antioxidante. Estes elementos de resposta antioxidante sai do núcleo e vai para o citoplasma. Lembra? Vai para dentro das 4 paredes. Chegou aqui nas 4 paredes, o que esses elementos vão fazer? Aqui é que está a mágica. Elementos de resposta antioxidante. Eles vão ter os antioxidantes e a gente tem a gênese da mitocôndria. Olha que lindo isso, gente. Gênese mitocondrial, tá? É assim que a mitocôndria nasce, a partir desses elementos de resposta antioxidante. Então, quando eu tenho a ativação do NRF2, vejam, vocês entenderam como que aconteceu essa ativação do NRF2? Você tem um estímulo lá fora da sala, que entrou para a célula, o KIP1 estava colado com o NRF2, chegou o estímulo, opa, vai fazer o que você tem que fazer, querido. NRF2 libera do KIP1, entra no núcleo, cola no DNA, replica, transcreve elementos de resposta antioxidante. Esses elementos de resposta antioxidante vão para fora para dar uma limpada ali no foie, para dar uma limpada no terreno biológico, e a gente tem a ação dentro da célula com a gênese, com o nascimento da mitocôndria. Aí, com mais mitocôndria, a célula consegue responder melhor. Aquela bagunça que está acontecendo lá fora vai começar a organizar, vai começar a entrar no eixo. Pelo menos a briga vai ser mais no pau a pau ali. Então vejam, é assim que nasce a nossa resposta para o radical livre. Então, vocês entendem quando eu digo que radical livre é fisiológico? Porque se não tiver radical livre, você não tem todo esse desencadeamento. A questão é, essa quantidade de radical livre ela precisa ser moderada, ao ponto de a tua célula conseguir dar conta de neutralizar. Se não der conta de neutralizar, a gente vai começar a ficar doente, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa entender e desmistificar essa questão do radical livre, porque radical livre não é danoso quando na proporção adequada. Vocês lembram a menina lá nos Estados Unidos que morreu tomando água? Entendem? O que difere o veneno do remédio é a dose, é a quantidade. Radical livre é a mesma coisa, então nós precisamos do radical livre para que toda essa logística, para que todo esse sistema inteligente possa acontecer, tá? Tudo bem até aqui? Deu para entender a fisiologia? Agora nós vamos para o trabalho, tá? Então vou pegar o trabalho aqui. Esse é um trabalho lindo, tá? Trabalho maravilhoso, com várias técnicas de análise desse NRF2, tá? Explica toda essa logística de como foi feita, como que acontece essa ativação do NRF2. Então, o que acontece? Eu vou resumir o trabalho para vocês. É importante que vocês tenham acesso a isso e leiam esse trabalho, tá? O que esse trabalho fala? Que o ozônio, quando ele entra no organismo, ele vai reagir com duas situações, com plasma e com água, tá? O ozônio reagindo com plasma e com água, nós temos a formação de 2 subprodutos. Quais? Espécies reativas de oxigênio, ou ROS, e produtos de oxidação lipídica, LOPS. ROS e LOPS são os subprodutos que o ozônio vai produzir, são subprodutos que o ozônio vai gerar, desculpe a redundância, tá? Da reação com plasma e água. Tudo bem?
esta reação, estes ROS, as espécies reativas de oxigênio, nós temos 4: peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, oxigênio singleto e o ânion superóxido. Perfeito? De novo, radical hidroxila, peróxido de hidrogênio, oxigênio singleto e o ânion superóxido. São as 4 espécies reativas de oxigênio, tá? Estas espécies reativas do lado de fora aqui da sala, fora aqui das 4 paredes, vão gerar o estímulo para o que está dentro aqui da nossa sala. E lembra lá que eu falei para vocês do KIP1 e do NF2? É graças a ele, graças às espécies reativas de oxigênio, que ele se solta e o NF2 entra para o núcleo, tá? Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Eles fizeram uma medição. Como que acontece esta relação, tá? De ativação pelo radical livre, de quebra do KIP1-NF2 e da entrada do NF2 para o núcleo e a transcrição em elementos de resposta antioxidante. Certo? Trabalho com várias técnicas moleculares. Vejam, análises celulares aqui bem interessantes, com imagens riquíssimas para a gente poder entender melhor como que acontece isso e o que eu preciso trazer aqui para vocês. Que o ozônio, através dessa reação com água e com plasma, gerando as espécies reativas de oxigênio, gerando os produtos de oxidação lipídica, estas espécies reativas de oxigênio vão servir de estímulo para quebrar o KIP1 e NF2. Então vejam, quando nós temos a liberação do NF2 e a entrada do NF2 para o núcleo e a transcrição no DNA, nós temos a ativação do sistema antioxidante. Nós temos a ativação do sistema imunológico. Gente, eu fico fascinado, eu até arrepio aqui de falar. Eu fico fascinado com essa bioquímica, eu adoro esse assunto. Tá? Então, o ozônio, através dessa reação com água e com plasma, vai ativar o NF2. O que a gente precisa entender aqui, que é uma informação bastante relevante. As espécies reativas de oxigênio vão fazer essa ativação do NF2 e, através da transcrição em DNA e a liberação dos elementos de resposta antioxidante, estes elementos de resposta antioxidante vão prontamente eliminar as espécies reativas de oxigênio. Então vejam, o que a mitocôndria faz gerando energia, o citoplasma vai fazer liberando antioxidante. Esse antioxidante vai sair aqui das paredes, vai arrumar a bagunça lá fora e a mitocôndria vai gerar mais energia, mais ATP. Olha aqui, gente, do que nós estamos falando. Percebam do que nós estamos falando. O meu organismo está combatendo o radical livre e ele tem o suporte da mitocôndria gerando mais energia. Então vejam como o negócio é maravilhoso. Quando existe uma ativação dos elementos de resposta antioxidante, e aí eu estou falando da ozonioterapia agora, você tem aumenta o número de mitocôndrias dentro da célula. Então, quanto mais mitocôndrias você tiver dentro da célula, mais energia você tem, mais superóxido desmutase você tem, mais a bagunça que está acontecendo lá fora vai conseguir ser organizada. Ficou claro? Ozônio é charlatanismo? Ozônio é viagem? Não, ozônio é bioquímica. Estudem. É para isso que a gente está aqui. Vamos ver a conclusão do trabalho? Deu para entender? Qualquer coisa escreve para a gente, tá? Vamos pegar aqui a conclusão do trabalho. Eu vou pecar um pouco no inglês, tá? Meu inglês não é aquela maravilha, mas eu acho que eu consigo passar aqui para vocês. Em conclusão, as informações demonstram claramente, os dados demonstram claramente que a exposição a baixas doses do ozônio estimulam as vias celulares protetoras ou as vias de proteção celular. Então vejam,
Estamos falando de ozonioterapia sistêmica. Vou começar de novo. Em conclusão, os dados demonstram claramente que a exposição a baixas doses do ozônio irão ativar as vias de proteção celular. E a transcrição nuclear, que foi aquilo que a gente falou, lembra da transcrição do DNA, né? Via a ativação da resposta antioxidante mediada pelo NRF2-KIP1. Tudo bem? Então vejam, para a gente conseguir esta ativação do KIP1 e do NRF2, para que o NRF2 entre no núcleo e faça a transcrição em elementos de resposta antioxidante, eu preciso das vias sistêmicas em baixas doses. Isso nos fornece uma informação forte, uma forte justificativa sobre o efeito benéfico do ozônio, cujas doses são eficazmente relacionadas com a indução do estresse oxidativo transitório. Era aqui que eu queria chegar. Estresse oxidativo transitório. Mas peraí, Carlos. cara. O ozônio gera radical livre? Sim, o ozônio gera radical livre. Lembra das espécies reativas de oxigênio? Os 4 nomes que eu falei para vocês? Como é que fica isso? O ozônio gera o radical livre. Esse radical livre vai ser o estímulo necessário para que haja a separação do KIP1 do NRF2. Só que aí vem a mágica. Não é só gerar o radical livre. Lembra que você está tendo gênese de mitocôndria? Você está tendo nascimento de mitocôndria? As mitocôndrias vão gerar energia e vão colaborar também com os antioxidantes. Então você tem todo um sistema antioxidante que vai desculpem a redundância, tá? Que vai combater os radicais livres. Então vejam, é tudo muito inteligente, óbvio, né? Eu me sinto uma formiguinha, gente. É incrível, porque o ozônio, ele agride com os radicais livres, com essa pequena porcentagem de radical livre, porém, ele estimula a produção de ATP. E esse ATP não depende de outras vias, como o ciclo de Krebs, por exemplo. Tá certo? Então, finalizando aqui, o estresse oxidativo gerado pelo ozônio é transitório. É o bastante para acontecer toda essa via metabólica que a gente conversou. Ozonioterapia é charlatanismo. Ozonioterapia não tem evidência. Continua seguindo a gente vai voltar aqui com mais discussão de artigo, a gente vai aprofundando cada vez mais. Eu queria trazer um artigo agora in vitro, tá? Para que a gente traga essa base. A gente precisa construir base, gente. Vocês precisam entender a base. Os críticos, os preconceituosos, precisam entender a base da ozonioterapia. É bioquímica, é fisiologia, precisa sentar e estudar. Tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, fica com a gente, que a gente vai trazer mais artigos. Nós vamos chegar lá no clínico. Mas para chegar no clínico, para que a gente possa entender os trabalhos clínicos randomizados, eu preciso fortalecer essa base. Vamos combater a desinformação, gente. Vamos tratar a desinformação. Vamos acolher os raivosos, os preconceituosos, para que a gente consiga transformar. Tá? A nossa ideia aqui é transformar. Ciência, ética e segurança. Fica com a gente.